Olá, o Conexão Famílias Atípicas no ar, trazendo mais uma especialista, mas mais uma pessoa reflexiva que vai nos trazer um monte de coisas muito interessantes a partir das quais nós iremos pensar a respeito de várias questões que podem alterar de forma significativa a sociedade. Eu sou Milva Campos, sou branca, tenho 1,72 m, estou vestindo hoje uma calça jeans clara, um pouco larga, com um coletinho nude, um caramelinho claro. Tenho cabelo castanho escuro, com luzes. E é isso. Olá, Rebeca Noguchi. Noguchi, Ai, é isso. lindo o seu Olá, nome, achei lindo. E obrigada. ela tem um olhinho bem assim de oriental mesmo, muito linda a Rebequinha. Obrigada, amor. Chamei de Rebequinha, olha que coisa horrível. Fique à Mas é porque você vontade. parece uma bonequinha, gente. Fala aí pra mim. Eu tenho licença poética pra isso. É uma boneca e é muito inteligente. Vocês vão ficar Amor. encantadas com essa moça. Ai, Primeiro você faz a sua audiodescrição e aí eu falo um ok. pouquinho sobre você e a gente começa. Ok, eu sou Rebeca Noguchi, sou branca, mas com Uhum, traços asiáticos, né? sim. Tenho 1,54 m, então quando você me chama de Rebequinha, faz total sentido. Cabelos castanhos claros, com uma franjinha. Isso. E estou vestindo um conjuntinho de alfaiataria preto, com uma blusa branca por dentro. E um E um colar de colarzinho de pérolas. pérolas, linda. Exato. Ela parece, gente, ela parece uma princesinha. Mas essa princesinha, ela não só é médica especializada em psiquiatria, como já esteve estudando obstetrícia na Itália e Sim. como é também cineasta. Gente, haja multidisciplinaridade para essa moça, porque eu posso te chamar de moça, porque eu sou bem mais velha que você. Me fala um pouco Uhum. primeiro dessa miscelânea aí Sim. de talentos, né? Em que momento você saiu da obstetrícia, resolveu ir para a psiquiatria? Onde entra o cinema e como isso permeia a sua atuação na medicina? Fala um pouco de você, se é casada, se é solteira. Fala tudo pra gente. Tá ótimo. Então, sou solteira. Uhum. Eu acho que, assim, eu desde sempre não gostava muito de rótulos Sim, que me definissem como um todo, né. E, infelizmente, a gente vive numa sociedade que gosta desses rótulos, sim, né. sim, então, se você é médica, e aí sim, você tem que ter um comportamento específico como sim. médica. Se você é artista, aí você segue um certo padrão também da maneira que se apresenta. E eu sempre tentei fugir muito disso, porque a minha mente sempre foi muito dinâmica, por Uhum. vezes eu diria até um pouco caótica, né, mas aquele caos que a gente gosta, de certa O forma. caos que gera o progresso. Exato. Então, assim, durante a faculdade de medicina, eu não larguei a minha paixão pela arte, né. Eu participava dentro da faculdade de medicina, eu tinha uma banda e eu fazia teatro amador por fora, e eu nunca parava, assim, eu Sim. nunca focava numa coisa só, Sim, que bom. né. E pra mim isso foi muito bom, Várias porque aptidões aí dentro, por que que vai focar só em uma? poxa, eu adoro. Nunca. Eu acho que todos nós somos assim, de Sim, certa maneira, mas, muitas vezes a gente se obriga a escolher uma coisa, né, uma carreira, e aí seguir aquele caminho e ter uma certa rigidez na maneira que a gente segue isso. E eu não gostava disso. Então, assim, durante a faculdade eu pensei em muitas especialidades, incluindo a obstetrícia, que eu era apaixonada por fazer parto, eu me encantei perdidamente, aí eu fui fazer meu internato na Itália. Só que quando eu cheguei no final da faculdade, eu vi na psiquiatria, assim, o amor da minha vida, né, porque é o entendimento da mente humana. Então, para mim, isso me conectava também com a arte. Eu acho que foi a especialidade que mais me conectou com esse meu lado artístico que eu não sim. queria abafar. Então, assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar como médica, mas ao mesmo tempo eu tirei meu DRT como atriz e comecei a fazer cursos de roteiro, cursos de cinema, e aqui tô eu agora nessa miscelânea. É porque, na verdade, quando você fala em obstetrícia e quando você fala em psiquiatria, eu vejo uma relação muito clara, né? Uhum, Ambas geram vida. exato. Você está trazendo, quando você é obstetra, você traz o feto, né? Você Uhum, proporciona ali a forma da pessoa nascer, né? sim. Mas muitas vezes, quando você está lá agindo através da psiquiatria, você possibilita que aquela pessoa renasça, saia de cárceres, às Ah, vezes, que, sem né, que o dúvida. aprisionam. É uma nova vida. Exato. E a arte é Ei, geradora de vida. Então, na isso que eu ia verdade, dizer.
tudo isso conversa, né? Exato. Que bom que você não se deixou colocar numa caixinha, porque o mundo vai ganhar muito mais com tudo isso, né? Ai, que Do que só com uma coisa. E é isso, vale a pena você pensar. É. Você que gosta de engenharia, você pode ser um engenheiro, mas você pode ser um pintor, sem entendeu? dúvida. Você pode ser um médico e pode ser um bailarino, você pode ser o que você quiser, né? Eu gosto de dizer assim, que você é você. Exatamente. Aí o que é isso? Aí a gente descobre. Exatamente. Entendeu? Aí, a gente conversou um pouquinho sobre a questão dos transtornos. Como a gente é um podcast que tem um direcionamento amplo, quer dizer, a nossa meta é levar as informações que sejam mais pertinentes às famílias atípicas, mas eu acho que a gente tem que criar pontes para todos os públicos. Aí eu te pergunto, isso eu acho que é um questionamento social. Você acha que os transtornos, eles estão aumentando de fato, ou é a capacidade de identificá-los que expandiu? Olha, Vamos lá. Para mim, certamente, a capacidade de identificá-los expandiu. Sim. Mas também a gente precisa levar em consideração que o mundo está cada vez mais complexo. Sim. Então, nós ficamos também mais sensíveis a esse estresse contínuo. E com isso, a gente procura mais ajuda, procura mais compreender. Mas assim, eu não tenho dúvida alguma que a capacidade de identificá-los aumentou muito. Agora, a saúde mental, ela está muito em voga. Então, a gente está conseguindo realmente se observar com um olhar mais atento. O que tem um lado muito positivo, que é de identificar esses transtornos, né, e conseguir entrar em contato com você mesmo, né, o autoconhecimento. Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, que também pode levar você a um estado de patologizar excessivamente tudo. Vamos chegar a isso. E assim, Exato. dentre o que você atende o teu público é o quê? Criança, jovem, adulto, ou você atende todos eles? Olha, eu costumo atender mais adolescentes e adultos, abrindo algumas exceções para alguns casos, especialmente quando eu estou trabalhando com famílias. Então, por exemplo, eu posso citar uma família que tem no espectro autista, é o pai e 3 filhos. Ok. E, por exemplo, eu comecei atendendo o pai. E aí, pelas nossas conversas, o pai me perguntou, olha, você poderia também ser a médica dos meus filhos? E aí eu fui estudando caso por caso para entender o quanto eu poderia. E aí acabou que atualmente eu sou médica da família toda, o que para mim é maravilhoso, né? Porque aí a gente já tem também um conhecimento de como essa família funciona em conjunto. E isso ajuda muito, né, no planejamento terapêutico, sem dúvida. E você teve uma experiência muito interessante com a saúde da família antes de, acho que, ter seu consultório, né? Sim. E essa experiência foi enriquecedora e você consegue perceber que nós somos muito fruto do meio? Quer dizer, que quando alguém está doente, de repente, que doente, eu não gosto dessa palavra, quando alguém apresenta qualquer tipo de variação ou de desregulagem, porque eu acho que é isso, nós desregulamos em algum momento. Você acha que isso geralmente está relacionado ao todo ali, está todo mundo um pouco desregulado. Não é um só que... Fala um pouco disso pra gente, por favor. Claro. Assim, eu posso dizer que a minha experiência na saúde da família foi o que começou a me moldar de verdade como médica. Sim. Porque eu me formei na faculdade e aí a gente tá naquele deslumbre, né? Ai, meu Deus, que vai Vou ser de mim salvar o agora. mundo. Vamos salvar o Sou a mundo. Mulher Maravilha. E aí eu entrei na medicina de família. E eu fiquei encantada, primeiro, né, com as pessoas que eu conheci nesse meio, com o tipo de cuidado que a medicina de família proporciona, que é um cuidado realmente integrativo, sabe? Você vê o todo, você vê o ambiente que a pessoa foi criada, você vê a casa, você entra na casa do paciente, né? A visita domiciliar é isso. Então, você tá ali no ambiente, o paciente te oferece um cafezinho para você tomar na casa dele e você fica papeando à tarde. Se estabelece uma intimidade que te dá recurso para ir muito além de um laudo superficial de contato de 5 minutos. É uma conexão, assim, em outro nível. E a medicina de família, ela me ajudou muito a poder criar essa conexão com os pacientes, o que hoje, para mim, é fundamental, né? E isso ajuda a gente também, eu acho que na medicina a gente está muito acostumado a pensar em causa e consequência, de uma maneira muito direta, né? Se eu estou com uma pneumonia bacteriana, é porque eu entrei em contato com tal bactéria. Então, a bactéria chegou, fez a pneumonia, sintoma, febre. Na saúde mental, a gente não pode enxergar dessa forma, porque tudo na saúde mental é multifatorial. Então, eu não tenho como virar para alguém e falar assim, olha, você tem uma ansiedade por déficit de serotonina.
né? Que é uma coisa que se fala ainda. E em alguns lugares a gente vê isso erroneamente sendo tratado dessa forma. É multifatorial. Qual é o ambiente que essa pessoa está inserida? Quais são os pensamentos que essa pessoa tem? Né? Quais que são os sonhos que essa pessoa tem? Como que é a família? Como que é o trabalho? Como que essa pessoa está se sentindo ou não satisfeita dentro desse contexto, sabe? Então, tem tantas camadas. Tem questões genéticas, tem questões ambientais. Sim. Então, eu acho que a medicina de família, ela já me proporcionou isso antes mesmo de eu entrar na psiquiatria. E engraçado que parece que a gente sempre, de alguma forma, a humanidade, ela sempre vai, e ela volta a um padrão, ela repete um padrão lá do início. Porque eu me lembro que minha mãe tinha um médico da família, Ah, sim. que era até, eu lembro do nome dele, para você ver o quanto essa pessoa fez a diferença. Porque eu, Demais. particularmente, várias vezes subestimei esses médicos que vão, a gente se cadastra num posto, você vai tomar uma vacina, tá lá, aí visita alguém, vai lá uma pessoa, e você tendo plano de saúde ou não, Sim. te visita e fala, meu Deus, o que essa pessoa quer? Mas agora eu estou entendendo. E me trouxe, você conversando, e me reportou a esse médico, o doutor Ayrton, que ele Olha. cuidou da família inteira. E ele... Era uma coisa impressionante como ele identificava as coisas, as patologias, de uma forma rápida. Acho que até por conhecer os hábitos da minha mãe, de todo mundo. Muito interessante que você falou. Gente, valorize esse trabalho, né? Que é essa atuação da saúde da família, que a gente às vezes subestima de forma equivocada. Não, né? totalmente. Muito legal a gente falar disso. Legal. E aí, quando você fala dessa questão familiar, a gente tem uma frase aqui muito falada no grupo, porque esse podcast ele é divulgado dentro de um encontro entre mães atípicas das famílias e tal. E a gente fala muito de cuidar de quem cuida. Por exemplo, as mães que são mães atípicas, né, que têm filhos com N deficiências variadas, elas acabam sendo bem sobrecarregadas, Sem né? dúvida. Então eu queria que você falasse qual é a importância de uma rede de apoio para essa família, por exemplo, que cuida de uma criança dentro do espectro autista, num nível mais que agora acho que esse negócio de nível vai... O nível de suporte. Mas que antigamente era severo, não sei, mas que tem uma demanda um pouco maior. Exato. Qual a importância de tratar essa mãe, né? Essa pessoa que cuida? Olha, é imensurável, porque é exatamente o que você falou, é cuidar de quem cuida. Sim. A gente não pode subestimar a sobrecarga emocional, física também, né? Porque tá ali, tá acordada, tá fazendo milhões de coisas para poder dar conta das pessoas que estão envolvidas. Então, não existe você tratar uma pessoa atípica, né, um paciente atípico, sem pensar em tratar o ambiente que ele está inserido, né? E por esse ambiente que está inserido, a gente está falando da família. Sim. E eu passo uma experiência muito interessante, né, que já foi repetida essa, de eu receber um paciente atípico no meu consultório, e eu tô tratando, e durante a dinâmica que a gente tá tendo ali, né, no consultório, aí a mãe fala assim, você pode me atender também? Porque ela acaba identificando ali, muitas vezes, inclusive, também o próprio transtorno em si. Nossa, que legal isso acontece Explica, muito. eu quero entender isso melhor. Já aconteceu algumas vezes. Já aconteceu algumas vezes. De eu estar com um paciente, geralmente um adolescente, e aí, quando eu tô explicando os sintomas, os sinais e sintomas, né, do que ele tá... do que ele tem, né, do que ele tá experimentando naquele momento, dentro da própria saúde, os pais param e falam, mas eu sempre fui assim. Aí eles começam a olhar aquilo com um olhar diferente. Tipo, peraí. E eu sempre me exigi não ser assim. Eu sempre criei vários mecanismos e sempre trouxe ferramentas para lidar com isso, com muito sofrimento. Mas peraí, será que eu preciso de acompanhamento também? E aí, no final das contas, sim. E não só isso, mas também mesmo que o pai ou a mãe não identifique isso neles... É importante ter esse acompanhamento. Eu falo isso com colegas médicos, entendeu? Eu cuido, né, de mim mesma também. Claro. Porque senão, como é que eu vou cuidar dos outros, sabe? Como que vai ficar a minha saúde mental para eu poder também ter ali um estado equilibrado, né? Sim. E sensível, sabe? Porque é muito importante você poder acessar a sua própria sensibilidade para lidar com a sensibilidade do outro. Então, assim, eu não fico sem terapia não, tá?
Porque quando você se respeita, né, respeita os seus limites, você aprende a também respeitar o limite do outro, e entender Exato. que ele também tem limites, né? É uma harmonia que se cria ali naquele Sim, microcosmo, né, que é a sim. família. Achei interessante que eu entrevistei anterior a você uma mãe que ela disse isso, né? O meu filho, eu buscava cura para ele, mas ao término de toda essa busca, eu descobri que a pessoa que foi curada fui eu. Uhum. Porque ela disse que ela se libertou de tantas coisas que a oprimiam, que a Isso. algemavam, que é isso que você mais ou menos está falando. De repente, a partir da vivência do seu filho, você pode estar percebendo coisas que te tornavam escravas de sentimentos que também te Exato. adoeciam. Olha que coisa legal. E esses sentimentos e também, às vezes, uma obsessão por Sim, alguns conceitos, como cura, sim, uma obsessão por perfeição, produtividade, algumas coisas que nós somos ensinados, que sim. ficam como conceitos enraizados daquilo. Ecoando, assim, né? E daquilo que a gente É, precisa conquistar. Eu preciso me curar, eu preciso é, atingir tal patamar. E caramba, sim. a vida não é assim. A gente não pode ver a saúde mental dessa forma, porque é muito Não, cruel, não. né? É muito cruel, é muito mais dinâmico do que isso. TDAH Uhum. e autismo, você consegue ter, assim, ganhos, qualitativos contra porque você falou: "Milva, nem sempre eu uso medicamento", Ah, sim. né, eu quero que você me fale sobre a sua visão, né, da Uhum. inserção dessas medicações e por que que você, às vezes, não usa. E, assim, se alguém você tem um filho que foi laudado como, né, TDAH ou autista, ele pode conseguir um ganho para que torne possível a inclusão dessa pessoa com o Uhum. tratamento, com a terapia, com a Claro, psiquiatria? claro. Fala para as pessoas. Então, tanto o TDAH quanto o autismo, a gente não vai direto. Na verdade, eu acho Sim, que transtorno nenhum, né? Não era sim, para ser, pelo menos, e direto na solução medicamentosa. ok, Porque transtornos mentais, eles são multifatoriais. Então, a gente não está falando meramente de um desequilíbrio químico. A gente está falando de um conjunto de fatores. Tem fatores genéticos, tem fatores ambientais, do ambiente que essa pessoa está inserida, do neurodesenvolvimento que ela teve. Houve alguma coisa que aconteceu muito marcante nesse uhum, período de desenvolvimento da pessoa. Então, é muito delicado a gente pensar só em medicação. Isso entra um pouco nessa dinâmica de focar demais em cura, né? Mas, sem dúvida, a medicação é importante. E isso também deve ser levado em consideração. Porque ok, muita gente tende a reduzir também a importância da medicação por medo, né? A gente não precisa ter medo de remédio, não, tá? Não precisa. Só que também não precisa usá-lo para tudo. Então, assim, se eu já vi melhora de qualidade de vida, né, de produtividade, de desempenho isso, de social, de autonomia, autonomia, isso, certamente. certamente, Certamente, tanto no TDAH quanto no autismo. E aí você tem que entender caso por caso. sim, Porque, por exemplo, se eu tenho um paciente autista, se eu pego dois pacientes autistas, eles podem ser completamente diferentes entre si, sim, né? Um pode ter uma retração social, um isolamento social muito grande e um humor mais deprimido. O outro pode ter menos a retração social e ter uma alta irritabilidade, agressividade e impulsividade. São processos totalmente opostos. ah, então você tem pessoas, então vamos lá, deixa eu entender, porque as Uhum, pessoas vão entender junto comigo. claro. Existem pessoas dentro do espectro autista que tendem a se retrair e se isolar completamente. Uhum. Tem outras que podem interagir e apresentar uma irritabilidade. Foi isso que eu entendi ou eu estou errada? Sim, a interação social, geralmente, ela está comprometida de alguma Tá, forma. É um tá, dos critérios até ok. diagnósticos, Sim, né, para o sim, espectro autista. Só que o nível de comprometimento da interação social varia, tá? Você tem muitos casos de ah, autistas, especialmente do nível de suporte 1, que criaram ferramentas ao longo da vida para interagir. Nem que eles criem um personagem. Eu tenho um paciente que é assim. Ele é. cria um personagem e quando ele está interagindo socialmente, ele é ótimo. Ótimo, mas ele tá desgastado, ele tá exausto, porque ele tá nesse personagem. Então, é um caso que, por exemplo, não precisaria de uma medicação específica para uma irritabilidade ou uma impulsividade, ele não precisa. Mas a gente tem outros casos em que o paciente vai ter um comprometimento maior,
né, de algumas funções. E aí, realmente, a irritabilidade dele pode ser extrema. Questão da sensibilidade sensorial. Isso que eu ia dizer, é muito comum em casos que tem uma hipersensibilidade sensorial, assim, relevante, que você consiga, que você tenha, né, desenvolva uma irritabilidade e às vezes até mesmo uma agressividade. Aí no caso desses pacientes, medicalizar é importante. Para regular, né? Exatamente, para ter essa regulação do equilíbrio químico mesmo, sabe? É importante e dá para ver muita melhora, muita. Agora você me fez pensar uma coisa interessante, que você quando falou assim, tem gente que cria um personagem para conseguir, né, se inserir na sociedade. E aí você vê pessoas que, por exemplo, não conseguem manter relações afetivas, porque quando elas estão ali, quando você conhece, são pessoas extremamente simpáticas, fáceis de Sim. lidar, engraçadas, mas aí quando vai para a questão da proximidade, da intimidade, você vê que são pessoas com bloqueios enormes. Isso pode ser um sinal de uma Olha, dificuldade relacional, assim, que sim. pode caracterizar, quer dizer, porque de repente pode ser um conflito que você esteja vivendo e pode pensar a respeito. Será que você de repente não está nesse enquadramento de um nível Sim. suporte 1? Você tá me fazendo entrar Fazendo em várias pensar. nuances. Nossa, é bom pensar com gente boa que faz a gente pensar. Pode ser, doutora? Pode ser sim, pode ser sim. Mas temos que lembrar também que essa dificuldade da intimidade, ela Sim. tem muitas nuances, né? Ok. Porque não está necessariamente Ligado ligada a um transtorno. a um transtorno, Tá. exatamente. Mas também não Também, pode estar. Então é certamente. legal dar uma... Dentro do autismo, assim, a dificuldade da intimidade é clássica. Tá? Acontece muito, né? Você ter uma dificuldade, assim, de acessar, né? E compreender algumas emoções, alguns sentimentos seus e do outro, da pessoa com quem você está se relacionando. Então, isso é algo a ser levado em consideração. Mas a dificuldade de intimidade, ela pode estar envolvida em várias questões. Ainda mais hoje, hein? Nossa, não tem nem como, né, É. como dizer todas as coisas que podem levar a isso, né? É uma dificuldade real que a gente está enfrentando, Eu né? não quero perder muita coisa com você aqui. Então eu vou tirar algumas perguntas para a gente não perder coisas importantes. Tá ótimo. Fale sobre o autoconhecimento, sobre o olhar da ciência. Não é autoconhecimento de livro de autoajuda e nem de TikTok. Fale-me tudo, não me esconda nada. Pois é, pegando o gancho no que você estava falando Sim. agora, né, sobre alguém pode se identificar com tal Isso. sintoma. Beleza, Foi gente. estratégico. Foi estratégico, muito bem. Quando Fala. você cria essa dúvida, né, em você, poxa, será que isso significa algo num contexto de saúde mental? É importante você buscar realmente conhecer, né, o quanto que isso, primeiro, tá te impactando, tá criando prejuízo funcional e o que que isso significa. E aí, quando a gente fala em autoconhecimento, no âmbito científico, eu sempre falo da minha querida avaliação neuropsicológica. Tá? A avaliação neuropsicológica, ela é um tipo de avaliação cientificamente correta, tá? Na qual você vai medir suas habilidades sociais, você vai conversar com um profissional, um neuropsicólogo, e com base nisso, nessa conversa, que não é uma conversa de uma consulta, geralmente são 10 ou mais sessões que você faz. Sim. Você vai aprofundando em questões emocionais, em questões intelectuais cognitivas, comportamentais, e vai se conhecendo, conhecendo suas habilidades, conhecendo suas dificuldades, entendendo de que maneira o seu emocional influencia no seu intelectual, o seu intelectual influencia no seu emocional, como as suas relações do passado também foram te moldando. Então, eu gosto muito da avaliação neuropsicológica como o pontapé inicial do diagnóstico e do tratamento. Mas a partir de uma verificação científica. Exatamente. É por né? meio de estudos, assim, de Exata- muitos anos. Metodologia. Exato, é tudo método ali. Exato. Isso é que é o legal a gente explicar, né? Porque... Não é suposição, porque Não. ciência não cabe suposições ou opiniões. Exato. Eu acho que você não. Querida, tem ali um questionáriozinho, tem um processo, tem toda uma coisa que eu aprendi a fazer, que eu vou conduzir você para a gente descobrir exatamente se você tem ou não alguma coisa.
Exato, isso. porque nós somos seres sugestionáveis. Sim. Então, se você vai entrar num TikTok da vida, falando assim, TikTok não Sim, de pessoas não especializadas. demonizando nada disso, Exato. nada disso. Não, e nem falando assim sobre Não, grandes divulgadores científicos que não. usam Sim, como como a rede social como plataforma. uma ferramenta, sim. Exato. Mas às vezes você vai e você vai ver, você vai se ver nos diagnósticos. Eu acho que eu não tenho diagnóstico, por exemplo, de TDAH, mas a minha concentração varia muito. Ah, Porque todos nós. sobrecarregada, É, cansada, às vezes é, estressada com uma coisa ou com outra. é. Natural. Se eu entro no TikTok ou numa outra plataforma e começo a ver aqueles checklists de será que eu tenho TDAH? Aí tem aquele checklist, sabe? Ah, eu esqueço a chave não sei onde, pá, pá, pá. Eu sou sugestionável. Você condiciona, você fala, eu tenho, Exato, pronto, aí eu acabou. tenho. É, E aí, poxa, qual é a veracidade disso? é. Entendeu? O quanto sou eu querendo me encaixar numa caixinha mesmo, né? Entrar Ou como naquela coisa. alívio para fugir, ou para, às vezes até para não sei lá, tem até uns É. mecanismos de autoflagelação. Às vezes a Sim. gente tem uma tendência, né? Um Olha, drama. a minha principal teoria, eu até coloquei isso aqui, né? Que eu queria falar sobre isso, Pode falar. que é o como a gente tá agora viciado em simplificar coisas complexas da saúde mental. Por quê? Porque no momento que a gente simplifica, dá um nome, é isso e ponto final, a gente já vislumbrou, ok. Então, se é isso, Eu tenho eu solução. tenho a Tem solução. cura. É o que eu falei de causa e consequência. É. Só que na saúde mental, as coisas não são assim. É tudo muito mais complexo do que isso. Entendeu? E não dá para se livrar de todos os desconfortos, as frustrações, porque a vida é isso, né? Poxa, Não, você quer se livrar de todos os desconfortos? Porque, não. tudo bem, eu quero me livrar de uma vez ou outra, de uma coisa ou É. outra, mas aquilo que deixa a gente desconfortável é aquilo que movimenta a Te gente tira. também. Exatamente. Entendeu? Eu posso dizer sobre a minha própria jornada. Ah, Sim. meu desconforto com a medicina me fez não ficar só nela. Exatamente. Me fez explorar os outros lados. Exatamente. O seu desconforto num relacionamento ruim faz você sair. Faz você explorar a sua autonomia, né? A sua liberdade. É Então, a mola propulsora. Às vezes aquilo que te exato. incomoda é aquilo que te faz renovar, dar uma volta por cima, Então, uma virada. a gente quer o tempo todo curar e consertar desconfortos pra quê? Sabe? Uma coisa é o patológico. Sim. Né? Aí sim, aí a gente precisa buscar tratamento, claro, mas eu acho que faz parte do autoconhecimento você também aceitar que você vai Sim. ter emoções ruins, Sim. eventualmente, né? Sim. Agora, eu queria que Hum. você falasse, que eu acho que tem tudo a ver, eu estou tentando conduzir para a gente chegar onde eu quero. Hiperpatolização da sociedade. Aí eu acho que é uma hora extremamente oportuna da gente falar desse tema que é tão legal. Pois é, entra exatamente nisso. Exatamente nisso, exatamente. Então vamos lá. Eu acho que atualmente a gente tá hiperpatologizando tudo. Tudo. A gente quer encontrar nome para tudo aquilo que é desconforto, um nome de transtorno, Sim. para poder chegar no médico e falar, eu tenho isso, ó, eu Sim. quero tratar. Ó, eu tenho ansiedade. Isso é clássico, né? Ah, você veio aqui por quê hoje? Porque eu tenho ansiedade. E eu quero me curar. Eu já me apropriei disso, eu tenho ansiedade. E eu ponto. sou isso, exatamente. Só que, sinceramente, Rebeca, eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu tenho tristeza, eu tenho raiva, Eu também. né? Eu tenho tudo. Agora, o que será? Paranoias às vezes, né? Exato. Fulano tá falando de mim. Acho que aquela pessoa não gosta de E você, aí não você gosta de fica mim. encucada ali naquilo. Às vezes você entra num lugar, a pessoa tá rindo. Ih, tá rindo de mim. Alguma coisa aconteceu. Será que. Não é isso? Exatamente. Então a gente tá no mesmo doideiro. É isso. Que bom. Mas é importante a gente não patologizar Sim. excessivamente tudo, porque algumas coisas não são sintoma. São Sim. simplesmente Vida. sentimento. Né? E o sentimento, ele é bonito. Né? Aham. Mesmo quando ele é ruim. Porque ele é É. a prova que a gente está vivo e que a gente é impactado pelas coisas ao nosso redor. E é nisso que eu acho que a psiquiatria e a arte, elas são magníficas, né? Porque Elas apontam respostas, né? Nesse labirinto que nós somos, elas né? dialogam muito. Tem Sim. um livro que eu gosto muito, até uma coisa que eu nem pensei em falar hoje, mas Mas fale. acho que eu vou trazer porque me tocou agora. Tem um livro que se chama Arte como Terapia. Uhum. De E- quem é, você sabe? Ai, qual é o nome dele, meu Deus do céu? Um super escritor que eu não vou lembrar agora o Ah, nome. mas eu vou procurar e vou falar pro pessoal Isso. depois. Mas Arte como Terapia é um livro que traz assim a utilidade da arte no sentido da saúde mental. Né? E tem um trecho dele que fala como a arte dignifica
sentimentos ruins. Como assim? Sim, É de você ter uma tristeza e a tristeza poder virar um quadro, uma sim, música ou um filme. sim. Olha que coisa linda. A tristeza, ela não é algo que você tem que se livrar. Ela é Exatamente. algo que te inspira a criar. A criar por quê? É para se livrar dela? Não. É para lidar com É ela, para expressá-la, né? expressá-la. Porque você precisa fazer as pazes com as suas sombras, né? Exatamente. O ser uno é aquele que eu até te falei da historinha da menina e do sapo. Então Uhum, você tem que estar sempre. Porque se você matar a tua sombra, uhum. você automaticamente você vai criar uma pessoa que não existe. Não. Porque não existe uma pessoa sem sombras. Então você vai Exato. morrer, porque você está criando uma. Aí você não vai ter esse estímulo que é superar as sombras, aprender a lidar com elas, a dialogar com elas e a driblá-las também, porque É. às vezes elas vêm fortes. Exato. Mas olha, isso aí me lembrou uma frase de Nietzsche, Sim. né? Que eu gosto até do projeto do meu filme, que ele fala: ao matar os seus demônios, cuidado para não destruir o que tem melhor em você. Exatamente. Às vezes, nossos demônios, eles são aquilo que a gente precisa. A gente precisa Claro. ouvi-los mesmo. Exatamente. E o arte como terapia, ele quando fala disso, né, dessa maneira de dignificar a dor, a tristeza, a raiva, é muito bonito. Porque será que existiria arte se não fossem esses sentimentos ruins que a gente tem, que a gente tenta se livrar o tempo todo? Sim. Então, quando a gente está falando sobre hiperpatologizar as nossas vidas, a gente está querendo se livrar de coisas que podem, na verdade, ser lindas pra gente, né? E é engraçado que aí, aproveitando esse gancho até do Nietzsche, a gente fala, aí a gente vai para um assunto que você falou uma frase também, que eu achei legal. Às vezes, no momento, acho que precisamos rever a nossa relação com as redes sociais. E aí eu vou pegar o gancho daquilo que eu te falei da Sociedade do Espetáculo do Guy Debord, né? Ah, sim. Que ele fala que a vida real e a vida paralela, elas começam a se misturar. Então você quer, né? Você tem nas redes sociais o hipotético perfeito, né? Sim. Só que a vida ela não é ideal, ela é real. Então, às vezes, essas coisas começam a ficar tão misturadas, tão unificadas, que aí você já não consegue conviver com essas frustrações, com essas sombras, Sim. com esses demônios que você tá abafando porque vê ali tudo encantado. Então, você acha que é aí que você pensa a respeito das redes sociais, até que ponto elas nos estão retirando da realidade? Sim, eu acho que elas estão, de fato, nos retirando muito da realidade. Tem algumas coisas para comentar a respeito disso, mas exatamente a frase que eu te falei foi sobre Isso. repensar a nossa relação, Isso, né? ok. E eu acho que é sobre isso, é repensar. Não Sim. é também Não é colocar... extingui-la. A gente não Isso. está criando, estigmatizando nada. Não, até porque tem muita informação maravilhosa que é Claro. compartilhada. A gente se conecta, sim, com pessoas Claro. diferentes pelas redes. Só que Equilíbrio, né? a rede social é um recorte. E é um recorte que passa por uma curadoria do ego. Sim. Eu sempre falo isso, Sim. né? Se eu vou postar, eu mesma, com toda a minha... eu tenho conhecimento de saúde mental e eu não quero propagar isso, mas é natural nosso. Você quer postar o seu melhor, Eu vou né? postar a minha foto mais bonita? Claro, Eu vou of postar a foto que eu... course. Não. Às vezes eu até posto de gracinha uma coisa ou outra, mas é pra quê? Pra reforçar o meu bom humor. Olha como ela é divertida, né? Isso. Então, assim, passa por uma curadoria do ego. Para ser admirada, para ser Exato. reconhecida. E é um pouco, assim, impossível de escapar disso, né? A gente faz isso. Isso, é porque a gente falou de estar aqui. É porque eu tô puxando esse tentando Eu engatar tô isso. nesse lugar. Tá. Deixa eu lembrar onde é que eu tava. Você falou que você mesmo, quando vai postar, a gente está Isso. sempre tentando mostrar o nosso melhor ângulo, né? Essa coisa do ideal. E eu nem patologizo também essas Sim, escolhas. Eu acho sim. que isso é natural nosso. Isso é vaidade, isso é humano. Exatamente, é vaidade. Ponto. E é uma forma também que a gente encontra de tentar se conectar com outras pessoas, porque no fundo é isso que a gente quer. Até de ser referência para outras Exato. pessoas. O que a né? gente quer é isso, a gente quer conexão, a gente quer afeto. A gente quer seguidores, porque se eu sou seguida é porque eu sou legal. Porque se eu sou seguida, eu sou amada. Todo mundo quer isso. Exato, né? a gente tá buscando isso. Sim. Então, isso eu nem acho que esse é o problema Sim. como um todo. Tá. O problema é quando você compara. Porque aí você tá comparando uma curadoria de um com a do outro. Sim. Que são pessoas incomparáveis. As pessoas são incomparáveis. Pessoas iguais, gêmeos,
tá? São incomparáveis. Sim. A verdade é essa, porque O caráter da unicidade, mesmo dentre os gêmeos homogêneos ali, que vieram até da mesma, eles são pessoas completamente diferentes, exato. E né? é uma coisa assim, eu tenho uma visão minha, eu conheço uma Rebeca que ninguém conhece. Sim. A visão que eu tenho é de todos os podres da Rebeca. Todos. Assim como você sabe todos os seus lados ruins. Você conhece seus demônios. Você Uhum. conhece suas sombras. Quando a gente olha na rede social o recorte pelo ego do outro, ali não tem nada. Ali só tem o melhor. Então, se você se compara com base naquilo, é uma comparação muito injusta. Meu Deus. Né? Você nunca vai conhecer ninguém, nem num relacionamento de anos, assim, você vai conhecer alguém com todos os demônios dele. Tem coisas que a pessoa não compartilha e que a pessoa tá ali triturando na própria cabeça. Então, é uma comparação que é complicada. E quando você fica muito tempo nas redes sociais e você começa a associar o mundo real àquilo que está exposto ali, aí começa um sofrimento sem fim. Né? Você tem um sofrimento, primeiro, nesse lugar que pode levar você a ficar muito ansioso, né? A entrar nessa ansiedade patológica que é, por que eu não sou Eu assim? quero chegar a isso, eu tenho que ser assim. Por que eu não conquistei isso? Eu sou Caramba. incapaz, eu sou burra, eu sou, né? Exato, e aí você entra nessa autodepreciação que pode levar sim, pode auxiliar a levar para um lado, para um estado depressivo, por que não? É. E aí a gente entra também na questão de distração, né? O quanto que essas redes tomando conta do nosso foco o tempo todo, tira também a nossa habilidade de foco com o mundo real e com aquilo que a gente deseja para nossa vida, né? E aí você me fez me lembrar aqui de um momento que você relatou para mim, que você falou que isso é uma característica cultural, assim, do Ocidente, dos Estados Unidos também, que é essa coisa da gente estar sempre pensando no próximo lance, Sim. da gente não curtir as coisas mais simples e assim, os detalhes, as verdadeiras nuances, aquilo que você falou, poxa, se eu tô aqui com meu amigo trocando uma ideia, eu tô com você aqui, Rebeca, super inteligente, gente boa, e aí eu tô o tempo todo no celular porque eu tenho que estar conectada. Eu não tô aproveitando a riqueza de detalhes que você tá me trazendo. Eu não estou oportunizando, tirando de você tanta coisa boa que você pode me dar e eu para você, né? E aí você contou de uma experiência que você teve na Itália, uma experiência gastronômica, que antes de falar das telas, eu quero que você conte, porque eu acho que isso vai ser muito legal, porque foi para mim. Sim, isso assim me marcou muito, tanto que eu conto isso. Isso aconteceu foi o quê? Em 2015, Sim. né? E eu conto essa história até hoje e meu olho fica brilhando, Mas eu achei linda também. porque foi muito legal e foi muito carinhoso, né, por parte desse rapaz que estava me recebendo. Eu fiquei no Airbnb, Sim. né? Eu fiquei no quarto de um rapaz que me recebeu lá na Itália, né, durante meus estudos. E ele cozinhava toda noite. Sim. Só que ele me chamava muita atenção, porque ele falava que eu não prestava atenção na comida quando eu estava comendo. Que eu queria comer. Você comia rápido? Eu como até devagar, eu acho. Mas eu como fazendo outras coisas. Sabe? Eu preciso estar vendo alguma coisa na televisão, e aí eu precisava ou estar mandando mensagem para minha mãe, que ela estava longe, preocupada, ou eu estava resolvendo alguma coisa da faculdade pro dia seguinte. E ele falou assim, Rebeca, ele brigou comigo, vocês, né, do Ocidente, enfim, Sim, dos Estados sim, Unidos, ele sim, falou da América, da né, América, porque a gente estava na isso, Itália. isso. Enfim, vocês da América, vocês não dedicam tempo para aproveitar a comida, vocês comem por obrigação. Eu falei, claro que não, eu tô na Itália, estou comendo. Estão nas massas, os molhos. Nossa, cada coisa aham. maravilhosa que eu estou experimentando aqui. Ele, não, vocês não aproveitam a comida pela comida. Vocês comem por obrigação. Você tá comendo agora porque é hora de comer, porque a comida ficou pronta, porque tem que comer. Agora, para e observa o que você está comendo. E aí ele foi me contando. Era um macarrão simples, tá? Era um macarrão ao molho pesto. Só que era um manjericão que ele mesmo plantou na hortinha dele. Era um azeite que ele mesmo fez, que ele tinha uma horta linda na casa dele. E tudo cortadinho com o maior amor, não é? Ele preparou a massa com a própria mão e ele que cortou o macarrão todo. E ele estava me contando do processo, de como para ele foi terapêutico ele dedicar um tempo para fazer isso, para me agradar. E que ele queria que eu dedicasse um tempo para sentir essa experiência que ele fez para mim. E era uma coisa simples. Sacudiu você, né? Mulher, aquilo acabou comigo. Acabou Poxa, comigo. eu chorava de vergonha.
eu fiquei muito emocionada. Isso, E aí eu sim. comecei a comer e eu prometi pra ele. Eu falei assim, não, pode deixar, Stefano, o nome dele. Falei, Stefano, eu nunca mais, tá? Eu vou comer sem lembrar disso. E assim, claro que eventualmente eu ainda me pego assim, ai meu Deus, por que que eu tô fazendo isso? Eu esqueço às vezes de comer, né? Aí eu como alguma coisinha por obrigação. E eu lembro dele. Vem a lembrança dele. E é uma coisa que eu tento passar muito nas consultas, para os meus pacientes, até para amigos, né? Enfim, para todo mundo que eu convivo, que é, caramba, será que a gente tá realmente aproveitando os momentos que a gente tá vivendo? Ou eu tô aqui pensando na utilidade quase mercadológica, Sim. né, desse momento? Porque a gente tem um pensamento agora que é totalmente O que que eu vou mercadológico. ganhar com isso? Vou perder tempo Isso. aqui com você, mas por quê, né? Onde vou chegar aonde, Tudo né? agora é É isso. mercado pra gente, É, entendeu? E de uma maneira até inconsciente, muitas é. vezes. Mas, então tá bom, se eu estou aqui, deixa eu tirar essa foto pra eu poder postar essa foto, porque aí postando essa foto, eu vou atrair a atenção de tais pessoas. Então, É. a gente já tá nessa dinâmica há muito tempo. E às vezes é tão bom você simplesmente parar e fazer algo, sabe? Só faça. Seu momento, É o você não precisa momento. nem dividir, é só seu. Exato. A experiência de comer olhando dessa forma não foi diferente? Você não sentiu o sabor Totalmente. completamente diferente? Totalmente diferente. Assim, me marcou toda a minha trajetória na Itália, né? Foi muito marcada por essa fala do Stefano, porque ele foi a minha primeira semana. Eu fiquei lá antes de eu Sim. poder ir pro, Para pro alojamento da o faculdade. alojamento da Isso. faculdade. O alojamento não estava liberado ainda, e aí eu fiquei essa uma semana na casa dele. E isso me marcou completamente. Mudou tudo. Tudo pra mim. E aí eu entendi, inclusive, aquele ditado deles, né? O Hum, dolce far niente, sim, né? dolce far niente. Doce fazer nada, Ai, né? E mas é sobre isso, é sobre você é, estar ali conectado no momento. é. O que é interessante que a gente está falando de Itália, mas que dialoga diretamente com o budismo, Com tudo. né? Com as É, filosofias orientais, exatamente, né? exatamente. Trazem muito E isso. até mesmo com as filosofias cristãs, porque elas falam Uhum. muito de autoconhecimento, né? Que você conhecerá. Porque as pessoas deformam tudo. Conhecereis Sem dúvida. a verdade vos libertará. A verdade sobre você, a verdade sobre as coisas, sobre a Isso. riqueza de detalhes da própria vida. Às vezes, se você desligar o celular e você sentar numa, sabe, num lugar assim, bem Uhum. natural e ficar contemplando aquilo ali sem se É. conectar com nada, Olha, me veio agora você falando, há quanto tempo que eu não pensava nisso, mas me veio. fala. Olhar os lírios do campo. Olhai os lírios do Não campo. é? Não é sobre Olha, é isso? sobre isso. Então, É me sobre veio assim, isso, eu não Rebeca. pensava nisso há um tempo, mas veio aqui. Nós entrevistamos um geneticista, cientistas e alguns. É claro que eu acho que não tem nada concreto, comprovado cientificamente, mas existem estudos aí Uhum, a caminho. Tem até uma universidade, não sei se foi na Flórida ou na Califórnia, não me lembro exatamente o local, que sim. eu trouxe isso enquanto dado para o geneticista. Hum, Ele falou que está havendo aí uma tendência a gente fazer um link entre tela e TDAH. Você uhum. acha que pode vir a ter algum fundamento concreto isso? E futuramente isso pode virar uma comprovação científica? Eu acredito que sim, tá? Eu ainda, hoje, se me perguntam, né, eu vou dizer exatamente o que você falou, ainda não temos comprovação científica, mas existem evidências que isso pode, que uma coisa pode desenvolver mais a outra, E você falou que não né? tem nada a ver com esse papo de dopamina que todo mundo fala, porque a gente fala do que a gente não sabe. Então você fale daquilo que você sabe. Na Fala pra verdade, assim, a gente. dopamina, ela tá relacionada sim, Sim, né? A dopamina é um tá. dos principais neurotransmissores que a gente relaciona à concentração, Uhum. né? E só que, novamente, é tentar simplificar demais uma Demais. coisa complexa. Não É, é, é. não é vício em dopamina que as pessoas ficam falando. O que é Tá. isso? Não, não é. Entendeu? Não é simples assim. O processo todo de concentração, ele é mais complexo do que um simples neurotransmissor. Entendeu? Então a dopamina está relacionada? Tá. Mas não adianta você se encher de Ritalina, sabe, de Venvanse, dessas medicações, às Sim, vezes para alcançar um desempenho acima do normal, para você se forçar mesmo, se sobrecarregar. Não sim. é isso, a gente não está falando sobre isso. O TDAH, na verdade, ele envolve muitas outras questões além do simples desempenho, né? Dá para dizer que o TDAH, por mais que o nome seja um déficit de atenção, eu não diria que é uma falta da atenção, mas uma desregulação da atenção.
Ela tá um pouco sem foco, né? Tá um pouco bagunçada, não é? E às vezes você pode, inclusive, fazer hiperfoco. Uma pessoa com Sim, TDAH pode estar concentradíssima, ser uma leitora, assim, sim. É, devoradora de livros é. num determinado momento e de repente sumiu tudo. Porque a gente tem que levar em consideração questões como interesse O no momento que a assunto, pessoa tá o momento passando. emocional também que a pessoa está passando e várias outras questões. Então, a gente pensar no TDAH dessa maneira muito direcionada de, olha, falta isso, vamos dar isso que vai suprir. Não, tá? É por isso que no TDAH a gente faz a medicação, beleza? E muitas vezes não é o bastante. E adianta ficar subindo medicação eternamente, Não. até a pessoa ficar cada vez mais ansiosa, mais elétrica, às vezes não consegue regular o sono. Não. A gente não está falando disso. Muita gente está usando a medicação incorretamente, né? Mas é ir pensar também por que você não se concentra num determinado assunto? De que maneira o seu emocional influencia nessa capacidade de concentração? E criar técnicas de funcionamento, sabe? E criando realmente esses mecanismos de autocontrole, estabilidade e de se compreender. Entra novamente o Sim. autoconhecimento. Isso também serve para o pessoal que se sobrecarrega de Rivotril ou da família, clonazepam e todos os pães para dormir, porque não conseguem dormir. Tem gente tomando 25 gotas, 30 gotas Sim, todos os dias para conseguir dormir. Isso também há que ser avaliado, doutora? totalmente, totalmente. Porque a indicação dessas medicações é Uhum. em casos bem específicos, Sim. sabe? Não é, tá falta de sono, então eu vou tomar isso. É muito uma fuga, né? Uma fuga rápida que se encontra para você conseguir o quê? O desempenho também. É tipo, agora eu tenho que dormir, agora eu tenho que acordar, E agora eu na tenho que verdade dormir. é um paliativo, porque você não está indo na fonte. Por que você não está dormindo? O que está tirando o sono, né? Exatamente. E isso é quando a gente Sim. entende que a insônia, por exemplo, ela não é o transtorno. A insônia é o sintoma. Ah, tá. A insônia é um sintoma. Então, Tá. o que está causando a insônia? A própria ansiedade. A gente não gosta de chamar do transtorno, Sim, né? A sim, ansiedade é um transtorno, a depressão é um transtorno. sim, É muito mais dinâmico e flexível do que isso, sim, sabe? sim. A gente tem que enxergar as coisas. Existem os sintomas que você está apresentando. Por que você os apresenta? Será que são sintomas meramente químicos? Não. Podem ser hormonais, podem ser circunstanciais, pode ser falta de exercício. Você fica muito tempo no sofá e acaba não tendo sono de noite, porque cochila. Tem tanta Tem tanta coisa, né? coisa que pode estar envolvida, e aí a gente não pode excluir os fatores emocionais das nossas experiências, das nossas relações, Sim. da maneira que você foi criada, em qual ambiente você foi criado, como que isso impacta também nos sintomas que hoje você tem. Então, eu sempre falo isso, né? A consulta psiquiátrica não tem como durar 30 Não. minutos. Sabe, pra mim é impossível isso. Só se for uma consulta de retorno, assim, de um paciente. Ah, tá, É, continua bem, então tá bom, querida. é. Aí vai. Mas, de uma maneira geral, É uma anamnese, né? eu não tenho Não como tem. conhecer uma pessoa tão brevemente assim e entregar um diagnóstico, uma solução. É uma medicação que de Ah, repente não. até vai te gerar uma dependência, alguma coisa e vai alterar Olha, em outro lado. é o que eu É. digo, a saúde da família me ensinou a não ver a saúde, de uma maneira geral, dessa forma simplista. A Uhum. psiquiatria só sublinhou, falou realmente, olha, não pode. Não tem como, não é simplista, tá? Enquanto a gente quiser colocar tudo como causa, consequência, solução, a gente tá ferrado. E Vai eu andar. acho que tudo que a Rebeca, né, doutora, cineasta, pessoa, moça linda, está dizendo, eu acho que vale até mesmo para a área médica, né? Porque muitos médicos, eles estão, não sei se até por uma sobrecarga, ninguém está julgando o trabalho de ninguém, quem sou eu, né, para ter essa pretensão. Mas talvez até uma sobrecarga de paciente, ou estar dentro dali Uhum, de um trabalho, de um setor público, e ali sim, tem que ter uma demanda, atender rapidamente. Então, às é. vezes, a solução é. Outro dia eu fui a um médico. Em 2 segundos ele me deu um remédio. Eu falei, gente, é tão rápido assim, nem me Uhum, tocou, nem viu nada. é, E é por aí, né? Então a gente tem que repensar tudo isso. sem Agora, eu dúvida. queria abordar um tema com você. Uhum, Quando você me falou dessa questão das pessoas viverem, a gente fala desse mundo paralelo, de que às vezes a gente só está vendo um recorte, né, da pessoa, sim. me lembrou duas coisas, né? Da síndrome de borderline, que tem muitas vezes que Uhum, pessoas que convivem com isso acabam tendo uma tendência até o suicídio, e do caso do filho de um grande amigo
amigo meu que tinha uma vida perfeita, né? A gente olhando de fora, que eu acho que isso corrobora totalmente. E que foi morar em São Paulo, trabalhava numa multinacional, casado, bonito, que se atirou. E que o pai está sofrendo até hoje, porque ele nunca entendeu por que o filho se matou. Então, eu acho que isso é uma comprovação de que aquilo que a gente está vendo externamente nem sempre reflete aquilo que a gente está sofrendo internamente. Não, sem Por dúvida. isso, esse autoconhecimento científico é tão importante, né? E aí, outra coisa, uso da maconha. Por quê? Eu entrevistei um especialista e a gente falou de CDB. Mas ele também falou, ele apontou para um ângulo, por um lado, que eu não sabia. Ele disse que a maconha, em algumas pessoas, ela pode. A gente não pode romantizar muito o uso do nome vulgar, assim, rotineiro, que é a maconha. Porque ele pode tender a desenvolver um quadro psicótico em algum momento. Algumas pessoas, não estou dizendo todas. Mas isso é real? Quer dizer, não CDB. Aí você fala depois da importância do canabidiol, que como você acha que se isso funciona ou não, mas há possibilidade realmente disso que esse cientista falou, de uma pessoa que utilize a maconha e acaba desenvolvendo algum surto? Tá. Em primeiro lugar, quer que eu fale primeiro da bipolaridade do suicídio e depois... Pode falar. Pode ser? Isso, a gente tenta otimizar para a gente conseguir falar os dois temas. Eu vou tentar falar mais rapidinho. Tá. Mas assim, sobre borderline, Ok, né, que você tá. falou, o borderline é um padrão de comportamento, tá? É o que a gente chama de transtorno de personalidade borderline. Então, é a maneira que uma pessoa se comporta, Tá. É uma questão ligada a... Não é um transtorno de humor. Entendeu? É uma maneira de uma pessoa se comportar. E é um padrão repetido de um comportamento que é de instabilidade emocional, instabilidade afetiva. Então, é um quadro que, assim, também é muito delicado da gente conversar, porque não existe uma medicação específica para borderline. É um pouco o que eu falei ali do autismo, Sim. sabe? Que a gente tem que entender caso por caso e entender como que isso impacta na vida da pessoa. Sim. O border, por exemplo, pode ter um comportamento impulsivo. E num desses momentos, né, de impulsividade, pode cometer algum ato contra si mesmo. São emoções extremas? O borderline... Polarizados? Assim, uma hora tá muito alegre, outra hora tá muito triste? Uma hora se sente muito amado ou não amado? Isso tudo se mistura? Mais ou menos, tem a ver? Mais ou menos. O borderline é um tipo de comportamento, né, que é bem caracterizado, sim, por uma instabilidade afetiva. Então, tem um pouco do amo e odeio muito rapidamente, mas também um medo muito intenso de se sentir rejeitado e abandonado. Nossa. Entendeu? Então, por isso, muitas vezes, a pessoa tem atitudes agressivas e reativas mesmo ao abandono. Então, a ideia de ser abandonado pode levar essa pessoa a se machucar, a machucar o outro também. Nossa. Então, é um quadro, assim, bem diferente do que a gente abordou até agora, né? E, curiosamente, né, no borderline, principal fator de risco para desenvolvimento de borderline são problemas de agressividade na infância. Tá? Nossa. É ter sido vítima de algum tipo de violência na infância. Então, porque quem deveria proteger machucou, né? Exato. Então, assim, de certa forma, isso só sublinha o que a gente estava dizendo, que os transtornos de saúde mental, eles são multifatoriais. Não dá para você chamar assim, é a falta de tal hormônio. Não é. É muito mais complexo do que isso. É a pintura de um quadro ao longo de toda uma existência, né? Exatamente. Que acaba resultando numa pintura harmoniosa ou muito desconectada. Que você olha e fala, meu Deus. Às vezes você olha para uma pintura, para um quadro, você vê tanta amargura. E eu acho que o legal da arte é porque ali, quando você joga na tela ou quando você joga no personagem, você meio que faz uma catarse, né? Sim. Mas você percebe nitidamente emoções quando você... está de frente, assim, da arte plástica, eu acho que tem muito isso, né? De você conseguir penetrar e ver isso. Sem dúvida. E agora, maconha e CDB, vamos lá. Surto psicótico, como é que funciona isso? Vamos lá. Bom, a maconha, ela é vista, né, atualmente, sim, de uma maneira muito... é plantinha. Sim, então tá inofensiva, suave. Tranquilo. Sim. Só que a maconha não é só o CBD. O CBD é o canabidiol. Ok. Que é uma partezinha ali, tá? Existe o THC também. Ok. O THC também é utilizado em preparos que estão sendo utilizados terapeuticamente. Beleza, mas... Ok, já tá...
Mas o consumo da maconha, em alguns organismos que já tenham algum tipo de predisposição, ou dependendo do nível de estresse, aí a gente volta para Ok. essa ideia de que depende de muitos Tudo fatores. está interligado com a sua Exato. história, com o seu convívio, com Uhum. tudo. Mas a maconha pode sim favorecer a abertura de alguns quadros psicóticos, tá? Na grande maioria das vezes, quadros psicóticos temporários. A pessoa ela entra num episódio psicótico, um episódio de desconexão com a realidade, tá? E de uma grande angústia relacionada a essa desconexão com a realidade. Uhum. O que muitas vezes chamam de bad trip. Sim, Já ouviu a falar? onda errada, né? Que o pessoal fala, uma bad trip, Exatamente. é uma viagem má, Uma viagem que não ruim, foi caída. boa. É, Exato. isso. Só que muitas vezes isso também pode acabar favorecendo, dependendo da quantidade, da frequência de uso, né? E dos outros fatores estressantes, emocionais dessa pessoa, pode sim auxiliar no desenvolvimento de um transtorno psicótico. Tá? Ok. Algo mais duradouro. Então, existe o CBD como tratamento. Eu, inclusive, prescrevo várias vezes. Acho que tem conseguido ganhos muito importantes, muito relevantes, Nossa, né? para pacientes com epilepsia, para pacientes com dor crônica, eu tenho tido assim resultados muito legais no Sim. consultório e a gente tem embasamento científico para poder fazer Ok. esse tipo de prescrição. Então é maravilhoso, maravilhoso. Mas a gente não deve confundir o CBD terapêutico Sim, com terapêutico. um uso da maconha assim Indiscriminadamente, indiscriminadamente, né? exatamente, principalmente em pessoas que possam ter já alguma base genética, neuroquímica, que possa favorecer um episódio psicótico, por exemplo. Ok. Tá? Olha, esse papo tá tão bom que não dá vontade de acabar. Não dá mesmo, não. Quero te agradecer pela tua Imagina. participação. É tão interessante quando a gente vê a juventude, né? Essas pessoas que estão trazendo novos olhares para a gente. Eu sempre acho que a gente tem que ter a simplicidade para aprender com aqueles que estão chegando, porque eles trazem novas perspectivas. Muito obrigada por ter trazido tanta coisa boa para mim. Eu aprendi tanta coisa. Estou muito feliz. Ai, que bom. Eu que agradeço. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui também. E eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente poder se despedir. Ai, gente, uma mensagem. Eu falei. Vamos. Eu esqueci. Pensa qualquer coisa, sei lá. Deixa eu pensar. Qual é aquela frase? Mas eu não lembro de quem é. Não tem problema. Qual é? Eu realmente não vou lembrar agora de quem é, mas é um grande pensador. Eu estou aqui na minha cabeça pensando que talvez seja Jung, tá? Que fala, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja somente outra alma humana. Eu fico sempre emocionada quando eu falo disso, porque eu acho que a psiquiatria, ela deveria sempre levar isso em consideração. A medicina, no geral, né? Você está diante de uma alma humana, então é um igual a você. É um semelhante a você, independente das diferenças. Então, na hora que você está tocando essa alma, só isso. Você pode ter todo o conhecimento, embasamento científico, mas nesse contato, conecta. É isso É Jung aí. mesmo? É isso aí. Nada mais inclusivo do que o que a Rebeca falou, né? Porque independente da deficiência, independente do problema, nós somos todos iguais em algum momento da vida, né? A gente passa por dores, por momentos desafiadores, por deficiências internas, e é isso. E é nessa pegada que a gente planejou e está tocando Conexão Famílias Atípicas. Muito obrigada para você, Rebeca, que veio e ficou comigo aqui. Fiquei até meio emocionada. E a você também que nos acompanhou. Se você gostou, ativa as notificações, compartilha, curte, tá bom? Muito obrigada e até o próximo.